Olá, pessoal. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre sarcopenia e fragilidade. Não estão entre os grandes Is geriátricos, mas representam sim, né, síndromes geriátricas. Por quê? Porque são de causas multifatoriais, não representam risco iminente de vida, mas estão relacionadas sim com uma baixa qualidade de vida e uma maior morbidade e uma maior vulnerabilidade também à morte, né? E com uma série de complicações e de difícil intervenção e tratamento, né? Que se torna um desafio. Então vamos lá. Primeiramente, sarcopenia. Sarx, né? Sarx significa carne, perninha, perda. Foi o termo descrito pela primeira vez em 1989. Em 1995, já veio relacionado o declínio muscular à idade. Em 98, já estabeleceu parâmetros objetivos de avaliação, um cálculo de índice de massa muscular com um desvio padrão de 2 desvios padrões em relação a indivíduos jovens, né, uma perda de massa muscular em relação a 2 desvios padrões em relação aos indivíduos jovens. Em 2010, houve o primeiro consenso de sarcopenia, onde ele trouxe ele como síndrome geriátrica mesmo, caracterizada por perda progressiva e generalizada da massa esquelética e força com risco de resultados adversos. Sendo que aqui o gatilho para investigar seria o baixo desempenho dessa questão muscular. Em 2018, já é refeito esse novo consenso, onde já veio com uma definição de doença muscular, como uma insuficiência muscular, no qual a baixa força é o principal determinante para disparar o gatilho de investigação, ultrapassando então a questão da baixa massa muscular e do baixo desempenho. Então, sendo possível, muitas vezes, identificar mais precocemente esses indivíduos, né? Facilitando aí a questão da intervenção também, né? O sucesso da intervenção. E aqui é mostrando para vocês, né, que com a idade, né, nós temos um pico de força, né, ali por volta dos 20 anos de idade, entre 20 e 40 anos, e depois disso vai havendo uma queda. E essa queda, ela pode levar a uma redução do desempenho, da performance, até levar a incapacidades. Né? Então, isso aqui é a variação de características individuais, e aqui mostrando, né, a zona abaixo de 27 nos homens e abaixo de 16 nas mulheres, que determinam, né, essa questão do diagnóstico aí, a redução de força é importante associada com a sarcopenia. E aí nós podemos falar que a sarcopenia ela é primária, quando é relacionada à perda apenas em relação à idade, a perda de massa muscular, de força, de desempenho relacionada à idade, e doença e secundária, quando relacionada a doenças, a inatividade ou a má nutrição. Né? E aqui trazendo para vocês também, lembrando que a principal perda de fibras que leva a essa redução de força, essa redução de desempenho, é a perda de fibras do tipo 2, musculares do tipo 2. E aqui trazendo para vocês que há alguns estudos que mostram que 36,1% dos idosos brasileiros têm redução de massa muscular e que em 15% dos idosos brasileiros a gente tem esse diagnóstico de sarcopenia, mostrando para vocês que a perda dessa massa muscular, né, ali depois da segunda década até a oitava década, sendo principalmente em membros inferiores, ela é maior no sexo feminino, né, entre as mulheres, e que a partir daí, após os 20, 40 anos, há uma redução de 1 a 2% por ano dessa massa muscular. E também aqui mostrando para vocês, aqui a baixa significa onde há uma perda de massa muscular importante, né? Uma quantificação importante, acima dos 70 anos, até os 70 anos, geralmente há uma prevalência entre 13% e 24% dos idosos com essa perda importante de massa muscular, e acima dos 80 anos a gente chega a 50% desses idosos, né? Mostrando, igual vocês viram lá, que entre 20 e 40 anos são os anos de maiores níveis de força. A partir dos 50 anos, nós temos uma redução de 12 a 15% por década, sendo uma redução de 1,5 a 5% por ano de força, principalmente em membros inferiores, né? Então, mostrando aí a importância da relação idade com perda de massa muscular, com perda de força muscular, tá? E aqui mostrando para vocês, como nós vimos lá, ela pode ser primária, só relacionada à idade, à perda associada ao próprio envelhecimento, e aí nós vamos ver que essa questão dos hormônios, né? O hormônio, tanto a gente vê que é uma maior prevalência no sexo feminino, então os hormônios masculinos dão uma proteção, né? A testosterona aí, em relação
a massa muscular, né? E aí a gente vê a questão também que há o dano, né, associado com morte celular, com disfunção mitocondrial, que leva mesmo essa perda de massa muscular. Em relação às doenças, né, doença, inatividade e má nutrição como causas secundárias, né? Nós falamos que o envelhecimento, muitas vezes, às vezes, o indivíduo cursa com um processo inflamatório crônico, né? E aí, então, principalmente quando você há doenças crônicas associadas que levam a disfunções e falência de órgãos, ou doenças resultantes de malignidade. Então, esse paciente, ele tem uma perda acentuada, né? Porque ele tem um maior catabolismo associado a esse processo inflamatório. Presença de doenças endócrinas com alterações hormonais, alteração de corticoide, hormônio do crescimento, alterações de tireoide, né? A resistência insulínica também aí associada, que pode ser até mesmo uma complicação da perda da massa muscular, né? As doenças osteoarticulares aí, que vão levar muitas vezes, né, à restrição desses indivíduos, e lembrando que osso e músculo, eles fazem muito uma interação, uma simbiose muito grande, né? Para ter uma boa saúde muscular, você tem que ter uma boa saúde óssea, e uma boa saúde óssea depende de uma boa saúde muscular. E de causas, doenças neurológicas também, que levam aí, muitas vezes, à perda desses neurônios motores, então vão resultar também na questão de dano muscular para esses indivíduos. A inatividade, nós sabemos que a população idosa é a população mais sedentária que tem, né? Então, assim, também resultante aí, às vezes, de repouso prolongado, associado a processos de doença, ou até mesmo o próprio descondicionamento físico. E aí a má nutrição, entra muita questão de ingesta inadequada do conteúdo calórico, e principalmente do conteúdo proteico. A nossa população idosa, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de ingesta adequada de proteína. As doenças do trato gastrointestinal que cursam com desabsorção, né? Também nós temos que muitos medicamentos também reduzem o apetite, alteram o paladar, e isso pode resultar na baixa ingesta. E aí nós temos também a obesidade, né? Que há aí uma desproporção de nutrientes ingeridos, né? E muitas vezes nutrientes com valores nutricionais benéficos acabam sendo uma baixa ingestão em virtude daqueles alimentos mais calóricos, né? Então, na verdade, esse indivíduo, ele tem uma obesidade sarcopênica, né? Na verdade. E aqui mostrando para vocês, né, que a massa muscular, ela vai se expressar, né, ali como força, a saúde da massa muscular, né, ela se expressa ali como força e como desempenho desse músculo, né, que a gente consegue avaliar do ponto de vista físico, né, e a sarcopenia é isso, né, nós temos uma redução da massa muscular, que leva a uma redução de força e que, quando se associa a uma redução de desempenho desse grupo muscular, a gente tem uma severidade dessa sarcopenia instalada. E aí, como a gente viu, que tanto fatores endógenos como fatores exógenos podem estimular o estresse oxidativo e, com isso, culminar em redução de síntese proteica, aumento de degradação proteica, redução da integridade neuromuscular e aumento de gordura muscular, resultando nesse processo aí que nós denominamos de sarcopenia. E a sarcopenia também ela pode ser classificada em aguda ou crônica, né? Menos de 6 meses aguda, 6 meses ou mais crônica. Lembrando que o agudo ela está mais relacionada a doenças agudas ou injúrias, enquanto que o crônico está associado mais às doenças crônicas, progressivas, e guardam entre si essa questão de um risco maior de mortalidade para esse paciente. Uma difícil reabilitação também. E por que é importante, então, da gente falar de sarcopenia? Nós falamos que ela é uma síndrome geriátrica, né? Além da complexidade multifatorial que nós vimos, de deixar esse indivíduo mais vulnerável, né? Com risco maior de mortalidade, por quê? Por conta dos resultados adversos que ela implica. Implica em queda, fratura, osteoporose, redução de velocidade de marcha, agrega aí a questão de estar associada à síndrome de fragilidade, que nós vamos ver daqui a pouco, redução da capacidade funcional, redução da qualidade de vida, maior risco de institucionalização, associa-se aí ao pior prognóstico para doenças cardíacas, respiratórias e cognitivas, e também ao desenvolvimento de uma resistência insulínica, está associada a maior risco de hospitalização e maior risco de desfecho hospitalar negativo quando esse paciente é internado, e principalmente aí, maior risco de morte, né? Então, a importância da gente identificar e intervir.
E quando, né? Então, quando suspeitar que um paciente é sarcopênico? Quando a gente tem na nossa história clínica, né? Histórias de quedas, histórias de fraqueza, lentidão de marcha, dificuldade para levantar da cadeira, perda ponderal, perda muscular, né? Então, a gente tem que suspeitar. Então, diante dessa suspeita, nós vamos o quê? Nós vamos rastrear esse paciente, né? E o consenso traz para rastrear esse paciente o SARC-F, né? O SARC-F, onde nós vamos fazer o interrogatório da força, perguntar o quanto de dificuldade que ele tem para carregar e levantar 5 quilos, e vamos pontuar. Ajuda para caminhar, quanta dificuldade tem para atravessar um cômodo, depois para levantar da cama e da cadeira, o quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou de uma cadeira, de subir escadas, o quanto de dificuldade você tem de subir um lance de escadas, 10 degraus, e quedas, quantas vezes você caiu no último ano. Esse é o SARC-F. Um pesquisador brasileiro desenvolveu o SARC-FCC, onde ele incluiu a medição da panturrilha, porque a panturrilha, na verdade, ela acaba sendo uma quantificação, né, da massa muscular, e isso aumenta a especificidade, né, e a sensibilidade para o diagnóstico de sarcopenia. Então, se a gente faz só o SARC-F de 0 a 5, se esse paciente pontuou de 0 a 5, ele não tem sinais sugestivos de sarcopenia no momento, então, fazer uma reavaliação periódica. Se for o SARC-FCC, de 0 a 10. Tá? E se ele pontuar de 6 a 10 no SARC-F ou no SARC-FCC ele pontuar de 11 a 20, é sugestivo de sarcopenia. Nós temos que prosseguir a investigação, como nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos confirmar se ele tem, nós vamos avaliar se ele tem esse diagnóstico de sarcopenia e fazer esse diagnóstico completo com uma intervenção devida. Né? Então, como é que nós vamos avaliar, então? Então, se nesse rastreio a gente identificou que esse paciente tem, né, nós vamos avaliar melhor para poder diagnosticar. Então, como é que a gente faz? A gente vai avaliar a força. Então, o gatilho principal do segundo consenso fala assim, primeiro de força para a gente avaliar. Então, a gente faz o quê? A gente tem os dinamômetros, que medem a força de pressão palmar. Nos homens, ele vai estar alterado se esse valor for menor que 27, nas mulheres se for inferior a 16, ou podemos fazer o teste de levantar da cadeira. Né? Se esse indivíduo levar mais de 15 segundos para fazer 5 subidas, a gente fala que esse indivíduo tem uma redução de força aí associada. Diante de um quadro de redução de força confirmada, nós vamos confirmar a perda em qualidade e quantidade de massa muscular. E aí nós vamos, então, para medidas dessa massa muscular, que a gente pode fazer por DEXA, pela impedanciometria, né? Pela DEXA, pela impedanciometria, onde se a gente identificar uma massa muscular esquelética pendicular menor do que 20 nos homens e menor do que 15, ou um índice, né, aí menor do que 7 no homem, menor que 5,5 nas mulheres, a gente faz um diagnóstico, a gente confirma esse diagnóstico aí de perda de massa muscular. Ou podemos fazer também pela TC e pela ressonância, né? Sendo que os dois anteriores, né, a DEXA e a impedanciometria, eles são mais baratos, né? Embora a gente não consiga avaliar melhor a qualidade desse músculo e tem, às vezes, alguma interferência aí, com jejum, com hidratação, diferente da TC e da ressonância, que embora tenham uns custos maiores, a gente consegue avaliar. Como vocês veem aí, na figura abaixo, nós temos aí uma massa muscular infiltrada por gordura, então a gente consegue avaliar mesmo a quantidade, além da quantidade, a qualidade desse músculo também. Então, diante de um quadro onde que eu tenho confirmado uma redução de força, que foi meu gatilho, para confirmar a perda de massa muscular, tenho uma perda de massa muscular confirmada, eu diagnostico aí, então, se eu tenho perda de força, é uma provável sarcopenia. Se eu tenho uma perda de força com redução de massa muscular comprovada, eu tenho uma sarcopenia confirmada. E diante da sarcopenia confirmada, eu vou avaliar a severidade dessa sarcopenia, como com desempenho muscular. Se eu tenho um desempenho muscular aquém do esperado, a gente fala em sarcopenia severa, né? Então, como é que eu posso avaliar esse desempenho? Eu posso avaliar pela velocidade de marcha, né? Numa região de 6 metros, onde eu vou ter 2 metros para aceleração e 2 metros para desaceleração, e eu só vou marcar o tempo nesses 6 metros. Se ele tiver uma velocidade de marcha menor que 0,8 metros por segundo, eu tenho aí
considerada aí um baixo desempenho, e posso avaliar pelo um screening, né, que é considerado como se fosse uma avaliação breve de uma performance física, né, onde eu vou estar avaliando pela pontuação que vocês podem ver aqui, equilíbrio, velocidade de marcha e também o teste da cadeira. Se ele pontuar nesse teste aqui uma pontuação menor ou igual a 8, eu tenho o que a gente pode considerar um baixo desempenho nesse teste, um baixo desempenho muscular. Outros testes também que podem avaliar desempenho é o Time Mapping Goal Test, onde eu peço para um paciente que ele está sentado, para ele levantar, percorrer 3 metros, retornar e sentar. E cronometro esse tempo que ele leva para fazer isso. Se ele fizer isso em mais de 20 segundos, considera-se um baixo desempenho. Ou um teste da caminhada de 400 metros, onde eu peço para esse paciente percorrer 20 voltas aí, de 20 metros, onde ele tem o direito a 2 paradas. Se esse paciente leva mais de 6 minutos ou não consegue realizar esse teste, eu também tenho aí um baixo desempenho. Né? E aqui mostrando para vocês como que a gente fez isso aí que o consenso traz para a gente, né? Então, se a gente tem uma suspeita clínica e quer rastrear, a gente aplica o SARC-F ou SARC-FCC. Se ele veio negativo, não sarcopenia, e posso fazer a avaliação periódica posteriormente. Se ele veio positivo, nós vamos avaliar a questão da força, né? Nós vamos ver a provável aí a questão se já tem alteração de força. Eu passo o quê? O teste da preensão palmar, de força preensão palmar, e o teste do levantar da cadeira. Se for normal, ele não tem sarcopenia instalada, era só uma suspeita. Vou fazer uma reavaliação periódica. Se ele tem uma sarcopenia provável, né? Então, esse paciente, ele precisa ser avaliado, ser confirmado a perda de massa muscular. E aí eu vou para o diagnóstico complementar, né? Como que a gente pode ver a DEXA, a impedância, a tomografia ou a ressonância. Se ele tem uma quantidade de massa normal, mas já tem uma perda de força, às vezes já é interessante a gente já tentar reabilitar esse paciente para que ele não venha perder essa massa muscular e venha ter a sarcopenia instalada, tá? Mas se eu já detecto, então, que ele tem perda de força e perda de massa muscular, eu tenho uma sarcopenia confirmada. Diante de uma sarcopenia confirmada, eu vou avaliar a severidade dela pelo desempenho, né, físico, que podem ser por aqueles testes falados, né, velocidade de marcha, avaliação breve de desempenho físico, o levantar, né, e andar, o Time Mapping Goal, e o teste da caminhada de 400 metros. Se ele tiver uma baixa performance em algum desses testes, eu considero uma sarcopenia severa. Então, mostrando, então, diante de um paciente com baixa força muscular, eu diagnostico provável sarcopenia. Diante de uma provável sarcopenia, avalio força muscular. Se eu tenho baixa força muscular e baixa quantidade ou qualidade muscular, eu tenho sarcopenia confirmada. E aí, diante de baixa quantidade ou qualidade muscular, eu vou avaliar o desempenho desse músculo. Se eu tenho baixa força, baixa quantidade ou qualidade desse músculo e uma baixa performance física, eu tenho uma sarcopenia grave instalada. E aqui mostrando que antigamente, né, o primeiro consenso, ele traria como rastreio já o desempenho, né, a velocidade de marcha. Se eu tivesse uma velocidade de marcha menor que 0,8, aí eu mediria a massa muscular. Se ela era baixa, né, se ela tinha uma baixa muscular, eu diagnosticaria sarcopenia. Se não, não sarcopenia. Se a minha velocidade de marcha estava normal, eu faria o teste de força. E aí, se a teste de força estivesse abaixo do esperado, eu mediria a massa. E aí, se a massa estivesse abaixo, eu diagnosticaria sarcopenia. Só que aí a gente já vê que a gente já vai começar a rastrear pelo baixo desempenho. Então, muitas vezes a gente já pegava esse paciente mais grave. Quando a gente já começa a rastrear já só provável pela perda de força, eu consigo identificar mais precoce esse paciente e ter uns melhores resultados com reabilitação desse paciente. E como é que a gente trata, né? Então, como a gente falou, nós temos que atuar nos fatores aí associados com a instalação da sarcopenia. Então, sempre, né, ao longo da vida, adotar hábitos saudáveis, cessar tabagismo, cessar etilismo, iniciar atividade física precoce, né? Doença, tratamento adequado de doenças, evitar medicações que reduzem o apetite, que altera paladar, que altera olfato, né? Inatividade, né? Nós temos que
colocar esse paciente para ter uma atividade física, né? Fazer treino de força de forma progressiva, pelo menos umas 2 vezes por semana, associado com exercícios aeróbicos. Por quê? Porque eu consigo aumentar a força muscular, fazer uma hipertrofia muscular, ao melhorar essa atividade mitocondrial e enzimática desse músculo, reduzir a gordura muscular, ter uma melhor oferta de nutrientes e, assim, com isso, ter uma saúde muscular e óssea melhor, que vão resultar em melhor força e melhor desempenho desse músculo. E do ponto de vista a melhorar essa nutrição, para trazer uma nutrição que fortaleça o anabolismo, né? Então, com calorias e proteínas adequadas, e repor vitamina D para esses pacientes. Então, a importância aí de intervir adequadamente no tratamento desses indivíduos. E aí, quando a gente fala, né, em sarcopenia, a gente viu que a sarcopenia, ali como resultado adverso, ela é um fator aí associado à síndrome de fragilidade, né, que, como nós vimos, também é uma síndrome geriátrica. Então, a importância de falar desses dois juntos, né, porque sendo igual que a história do ovo e da galinha, quem vem primeiro, né? Porque, na verdade, a sarcopenia, ele é um componente aí também nessa questão da fragilidade, como nós veremos, e nós veremos também a questão multifatorial de resultados adversos que caracterizam aí também a fragilidade como uma síndrome geriátrica, assim como a sarcopenia. Né? Então, a fragilidade é uma síndrome que caracteriza pela redução da reserva homeostática e desregulação de múltiplos sistemas fisiológicos, que levam à redução da capacidade de adaptações à agressão, biopsicossociais, da eficácia de medidas terapêuticas e também de reabilitação, de resposta do sistema de defesa e interação com o meio, com consequente aumento da vulnerabilidade aos agressores externos e associando-se a desfechos negativos. Né? Então, como nós vimos, é uma síndrome geriátrica. Né? Você vê que é uma redução de reserva, olha os nomes que saltam, né? Redução de reserva, desregulação de múltiplos sistemas, uma adaptação ruim às agressões, uma maior vulnerabilidade desse indivíduo e que resultam em desfechos negativos. Né? Muitas vezes é aquele idoso que a gente fala assim, nossa, esse idoso parece tão frágil, né? Tão fraquinho, mas ele não tem doença nenhuma, por que ele é assim? E aí, geralmente, é aquele biotipo do idoso magrinho, com uma baixa velocidade de marcha, né, que a gente olha que parece que isso é um idoso frágil, né? E aí, muitas vezes, a fragilidade, ela é confundida com isso aí, com incapacidade, com comorbidade, com idade, com sarcopenia, com caquexia, mas a fragilidade, ela vai além disso, né? Não necessariamente o indivíduo tem que ter esses fatores para ter a fragilidade, né? A fragilidade, ela vai além, né? Mas esses fatores estão mais associados, sim, com maior risco desse indivíduo ser um indivíduo frágil. E aí, mostrando para vocês, né? A questão da desregulação neuroendócrina, alterações hormonais, neurológicas, que levam a uma redução do anabolismo. Com isso, esse indivíduo vai levar, sim, né, a maior predisposição com a questão de músculo, né, um catabolismo desse músculo. Com isso, esse indivíduo vai ter uma redução de massa muscular, de força, de desempenho, resultando aí, por exemplo, em velocidade de marcha reduzida, de força reduzida, e esse indivíduo também tem uma disfunção imunológica. Ele geralmente é um indivíduo inflamado, com aumento de citocinas pró-inflamatórias e que tem uma consequente também redução aí do desempenho do sistema imune, uma suscetibilidade maior de infecção. E aqui mostrando para vocês, né, o ciclo da fragilidade. O que começa primeiro? Né? A gente pode iniciar em qualquer ponto desse ciclo, né? E aí a gente vai ver, vamos começar aí, por exemplo, no indivíduo que tem um quadro assim, de desnutrição crônica, ou seja, pela má qualidade dessa nutrição em relação a calorias, a proteínas. Esse é um indivíduo que leva aí, provavelmente, aí, como nós vimos, a uma redução de massa muscular, redução de força e desempenho, né, desse paciente, diagnosticando aí uma sarcopenia, com uma redução de taxa metabólica de repouso, com menos gasto energético, com menos atividade física, e aí vai agravando. Se eu gasto menos, eu vou ingerir menos, né? E se eu vou ingerir menos, eu vou formar menos massa muscular. Então, acaba sendo um ciclo vicioso, que a gente tem que intervir em algum ponto disso, para não deixar chegar aos desfechos negativos. E aí a gente amplia muito mais esse ciclo, na hora que a gente olha isso aqui.
né? Os fatores que estão relacionados com cada coisa, né? Então, assim, a gente tem com o envelhecimento, muitas vezes, a redução do paladar, alteração da dentição, doenças que podem influenciar nessa ingesta, né? Que podem levar aí, com isso, a má nutrição, ao balanço nitrogenado negativo, ao balanço energético negativo, e com isso associado às alterações musculoesqueléticas associadas ao próprio envelhecimento, com as doenças aí e medicações, com estado pró-inflamatório, catabólico, que levam a uma redução de peso, e o peso não perde só gordura, perde massa muscular, então aí nós temos uma sarcopenia, e com isso nós desenvolvemos baixa sensibilidade à insulina, né? A saúde muscular ruim, saúde óssea ruim, né? Então, com isso, nós temos uma redução, né, da VO2, da questão do gasto de oxigênio, aí, da taxa metabólica, prejuízo aí por doenças. Então, nós temos baixa força muscular, baixo desempenho muscular, nós temos o equilíbrio prejudicado, maior risco de quedas, maior risco, né, de imobilização, né, uma redução da velocidade de caminhada, que muitas vezes vai gerar dependência, né, uma incapacidade, dependência de dispositivo de marchas, né, que isso vai levar a uma inatividade física, muito aí também, às vezes, aí associado, né, à própria questão de doenças, doenças agudas, medicação, quedas prévias, eventos estressores que ainda vão reduzir essa atividade física. Se eu tenho um baixo gasto energético, aí eu vou ingerir menos. Olha o ciclo vicioso. Então, em algum momento, nós temos que intervir para não chegar nos resultados adversos. E aí, isso aqui é mostrando para vocês, né, que a fragilidade ela vai desde ali a alteração na mitocôndria, em danos do DNA mitocondrial, aumentos de radicais livres, desregulação dessa mitocôndria, né, e aí ela vai repercutir aí nos sistemas, nas moléculas, né, onde nós vamos ter uma redução do consumo de O2, alterações genéticas, baixa geração de energia, podemos alteração do sistema imunológico, um estado pró-inflamatório, uma resistência insulínica, alterações neuroendócrinas que culminam aí nas alterações musculoesqueléticas, como nós falamos, e como isso vai se expressar clinicamente no meu indivíduo, né, tornando mais vulnerável, né, a doenças. Redução da atividade física, uma fraqueza, uma fadiga, uma lentidão de marcha, uma baixa força. Então, isso é a expressão de tudo que aconteceu ali, né, que está ali oculto. E aí é onde que vem, né, que Freud e colaboradores desenvolveram aí os critérios para a síndrome de fragilidade, né, onde nós temos aí 5 quesitos: perda ponderal, redução de força de preensão manual, fadiga relatada, redução da velocidade de caminhada e baixa atividade física. Se eu tenho 3 ou mais componentes disso aí, eu estou diante de um paciente frágil. 1 ou 2 pré-frágil, nenhum componente não frágil ou robusto. E aqui são os critérios aí que se estabelecem para perda de peso. Perda de 4,5 kg ou mais de 5% no último ano, a redução da força associada aí do dinamômetro com o gênero IMC, a fadiga autorrelatada, com que frequência na última semana sentiu que tudo que fazia existia um grande esforço ou não conseguia fazer, a redução da velocidade de marcha para uma distância de 4,5 ajustada a gênero e a altura, e uma baixa atividade física, um dispêndio semanal de energia em calorias, né, que ela pode ser ajustada aí segundo o gênero também. E de uma forma mais simples, nós temos a escala de fragilidade autorreferida, que acaba sendo mais fácil desse rastreio, dessa triagem em consultório. Então, se ele teve perda de peso, né, se refere mais de 3 quilos de perda aí, né, nos últimos 12 meses. Se ele teve redução de força, se ele se sente mais enfraquecido ou que sua força diminuiu, se teve uma redução da velocidade de marcha, se ele está mais devagar do que caminhava-se há um ano, baixa atividade física, se ele faz menos atividade física do que fazia há um ano, e fadiga relatada, né? Se com que frequência sentiu que não conseguia levar as coisas adiante ou que não conseguiria terminar, ou com que frequência exige um esforço além do necessário, né? E aí pontua-se, né, como falado, né, que são os quesitos aí que a gente pode preencher, né, 3 ou mais presentes, nós temos diante de um paciente frágil. 1 ou 2, nós estamos num pré-frágil. Nenhum é um paciente robusto, né? E aqui mostrando alguns estudos, né, que nós temos aí brasileiros, o FIBRA
e o SAB, né, que nos dois estudos aí há uma porcentagem aí próxima de 8% de idosos frágeis, pré-frágeis aí em torno entre 50% e 60%, e aí estão os fatores de riscos que se correlacionam com o maior risco desse paciente desenvolver essa síndrome de fragilidade. Escolaridade, idade, baixa renda, comorbidades, dependência funcional e presença de quedas, né? E aí alguma coisa aí, outra aí que o estudo SAB acrescenta, autopercepção ruim de saúde, algumas doenças específicas, comorbidades específicas que ele traz, diabetes, doença cardiovascular, osteoartrose, osteoporose, declínio cognitivo, doença cerebral, múltiplos ou multicomorbidades, né? E além da questão da hospitalização no último ano. E quais são os resultados adversos, né? Como a gente viu também na sarcopenia. Quedas, maior risco de desenvolvimento de doenças agudas, maior risco de hospitalização, maior prevalência de incapacidades, de dependência, pior qualidade de vida, risco de institucionalização e maior risco, esses indivíduos estão mais susceptíveis à morte, né? E aqui mostrando para vocês, diante de um paciente não frágil, pré-frágil e frágil, né? A questão da sobrevida. E a gente vê aí que a linha do paciente frágil, há realmente uma sobrevida menor desses pacientes. Então, a importância de nós identificarmos esses pacientes que estão em risco, que são pré-frágeis, que aí é mais fácil da gente reabilitar e não deixar ele fragilizar. E quando esse paciente já está fragilizado, identificar rapidamente e intervir, por conta do risco, né, de redução de sobrevida desse paciente, o risco de óbito e de desfechos ruins que está relacionado com a síndrome de fragilidade. E aqui é interessante, né? Aqui é o índice de vulnerabilidade aí que vocês fazem, aí o IVF-13, né, que é feito, né, que na saúde básica, que também ele relaciona muito a questão da fragilidade com a questão de comorbidade e dependência funcional, né? E aí ele traz, né, a fragilidade com uma redução de reserva homeostática e da capacidade de adaptação, com maior vulnerabilidade ao declínio funcional. E ele faz uma triagem para esse paciente, né, como se fosse uma triagem, né? Fragilidade clínico-funcional. Ele tem um declínio funcional iminente ou ele tem um declínio funcional estabelecido? Se ele já tem presença funcional estabelecida, ele já é um idoso frágil, né? Então, ele é um idoso frágil, ele é alta complexidade ou é um idoso de final de vida? Porque nós vamos ter que classificar ele para ver o que nós vamos intervir. Ou não, ele é um paciente com declínio funcional iminente. Ele tem muitas doenças crônicas, né? Que podem estar relacionadas à dependência funcional e risco de institucionalização e óbito. Então, é um idoso em risco de fragilização. Ele tem múltiplas comorbidades. O que está relacionado às múltiplas comorbidades? Mais de 5 condições crônicas, mais de 6 medicamentos por dia, internação recente nos últimos 6 meses. É um paciente que já tem sarcopenia estabelecida, né, e já tem a questão de validar associada aí ao fenótipo de fragilidade de Freud, dos critérios que nós falamos posteriormente. Ele tem lentificação de marcha, ele tem circunferência de panturrilha menor que 31, ele tem um emagrecimento recente, é um paciente com risco maior. Ele já é um paciente que tem transtorno cognitivo, né? E aqui mostrando para vocês, né, que a vitalidade, né, ela diminui à medida que vai se instalando a fragilidade. E à medida que a gente vai diminuindo a vitalidade, instalando a fragilidade, nós vamos deixando de um envelhecimento fisiológico, ou senescência, e passando por um envelhecimento patológico, senilidade, onde aí é o maior risco, como vocês estão vendo aí, de declínio funcional e dependência funcional, né? Como vocês viram aí, nós já vamos saindo de uma ausência de declínio para um declínio iminente aí associado com quando esse paciente já tem múltiplas comorbidades, ou sarcopenia, ou transtorno cognitivo, para um declínio estabelecido, onde ele já tem uma dependência para IVD ou para AVD, né? E aí a gente pode classificar aí de acordo com essa funcionalidade aí, esse risco de declínio funcional também, esse paciente em robusto, pré-frágil ou em risco, ou frágil, né? E aí mostrando para vocês de onde nós vamos mudando a nossa questão do tratamento, as nossas prioridades de tratamento. Então, naquele indivíduo que é robusto, que ele é
um idoso não frágil, eu vou intervir muito mais. Né? Eu intervir no sentido de ser mais rigoroso, eu vou fazer prevenção primária, né? Eu vou evitar com que esse indivíduo adoeça. Esse indivíduo adoeceu, eu vou detectar precocemente as doenças que estão ocultas e vou tratar as doenças evidentes. Esse indivíduo que já adoeceu e tem complicação dessa doença, eu vou tentar reabilitar esse paciente. Muitas vezes esse indivíduo já tem complicações importantes, que às vezes não são passíveis de reabilitação, onde eu tenho que dar medidas confortáveis para esse indivíduo, né? Já não são passíveis mais de reabilitação, e o declínio é cada vez mais evidente, eu vou instalar aí medidas de suporte paliativas, de cuidado paliativo, para tentar dar um melhor conforto a esse indivíduo nessa fase final de vida. E aqui é mostrando para vocês, né? Então, se eu tenho uma predisposição, se eu tenho fatores de risco, esse indivíduo é robusto, nós vamos atuar aí na questão da prevenção primária, né? Nós vamos diagnosticar e intervir nesses fatores de risco desses indivíduos, né? Nós vamos fazer aconselhamento, imunização, quimioprevenção. Agora, esse indivíduo já tem uma doença, ela está assintomática, então eu vou rastreá-la, ou se ela está sintomática, eu vou tratá-la adequadamente, né? Se ele já está em fase de complicação, nós vamos intervir nessas complicações. Se a incapacidade é importante e a ida para o óbito, ela já não tem reversão, já é um processo que já está indo de forma progressiva e não vai à reversão, eu vou instalar medidas de conforto para esse paciente, né? Seriam os cuidados paliativos. Então, dependendo da fase que esse meu paciente está, meu olhar para o tratamento desse paciente é diferente, né? Então, nós temos que fazer gestão das intervenções, nós temos que levantar quais são as nossas prioridades, quais são as nossas metas para esse paciente, né? Então, serão ações mais de reabilitação, ações de prevenção e promoção, são ações reabilitadoras, são ações de cuidado paliativo ou paliativa, né? E aí, mostrando, né, diante de um paciente frágil, minha prioridade número 1 é fazer intervenções que são capazes de reduzir o declínio funcional desse paciente ou que são capazes de confortar esse paciente e a família, né? Depois, eu venho com uma prioridade número 2, que são as curativas ou capazes de modificar a história natural dessas doenças, reduzindo o risco desse declínio funcional. E depois, o número 3, que são as preventivas e direcionadas a fatores de riscos, né? Então, porque eu estou vindo de onde? De um paciente frágil. Então, para eu retirar esse paciente dessa situação de fragilidade, não é fácil. Então, eu tenho que, primeiro, tirar daquilo que está sendo capaz de reduzir, que está de forma ali, gerando a piora desse declínio funcional. E aí, depois eu vou recuperar esse paciente, e aí, depois que eu vou atuar de forma preventiva, né? E aí, mostrando para vocês, né? Muitas vezes eu vou retirar aí os medicamentos inicialmente que estão potencialmente ruins, o que é de tratamento a mais, que não está sendo de início benéfico para esse paciente, vou prescrever adequadamente esse paciente, né? Vou definir metas individualizadas, vou depois aí à medida, né, que vou passando aí, se esse paciente ele é questão de se ele vem para reabilitação, ou se é um paciente que não, nós vamos atuar como cuidado paliativo, e futuramente é o que nós vamos ver. Depois que eu já tirei ele do risco da fragilização, aí nós vamos fazer nossa prevenção primária e secundária, né? E lembrando que para esses pacientes em fragilidade, são pacientes que se beneficiam e muito, como a gente viu para intervir naquele ciclo vicioso de suplementação nutricional e a gente levar esse paciente a ter atividade física, né? Até que ponto, nem que seja uma atividade física, muitas vezes nós vamos começar com uma fisioterapia, que vai ser direcionada ali, muitas vezes passiva, para depois de formativa, e depois instalar uma atividade física adequada nesse paciente para intervir naquele ciclo vicioso, né? Porque uma hora a gente tem que intervir, porque senão nós vamos levar a um desfecho ruim. Né? E o cuidado certo, né? É aquele ofertado para otimizar a saúde e o bem-estar por meio da prestação da atenção que é necessária, desejada, clinicamente efetiva, acessível, equitativa e responsável no uso dos recursos. E aquele cuidado que o paciente necessita naquele momento, né? Então, se o paciente está numa situação de fragilidade, primeira coisa, eu tenho que cortar aquele ciclo vicioso, eu tenho que tirar ele daquela fragilidade, né? E aí esse paciente merece sim
E aí, depois uma reabilitação, e aí, quando esse paciente já saiu desse risco de fragilidade, dessa fragilização, aí que nós vamos pensar em, muitas vezes, em utilizar medidas de promoção e prevenção nesse sentido com esses indivíduos, né? Então, é o nosso olhar para o indivíduo que ele está no momento que ele está, né? E aí, muitas vezes, aí. Então, depois que eu retirei esse indivíduo, né, dessa situação que nós vamos pensar, né, de prevenção primária, e até mesmo a questão da própria fragilidade, paciente sem risco de, como que eu evito a fragilidade, né? Então, a gente faz a prevenção primária, né, antes dela instalada, né? Nós vamos, mudança de estilo de vida, suspensão do tabagismo, do álcool, suspensão, se possível, de psicotrópicos, tratamento rigoroso de doenças agudas e tratamento rápido, ou tratamento rigoroso de doenças crônicas e tratamento rápido de doenças agudas, né? Se eu tenho um paciente em risco de fragilização, ou que já está frágil, muitas vezes esse paciente também se beneficia, né, de prevenção de quedas, correção de perdas com órtese, né, reposição de vitaminas e minerais quando necessário, e o tratamento judicioso dessas doenças crônicas. Né? Então, tá aí, falando para vocês da importância, né, da identificação desses indivíduos que são idosos em risco de, ou que já estão instalados em processos de sarcopenia ou fragilidade. Por quê? Porque são indivíduos que têm, sim, risco de resultados adversos ruins. Então, se eu identifico e faço a minha intervenção, o risco desses desfechos ruins, como a gente viu, de morte, de hospitalização, de quedas, de fraturas, de dependência funcional, é menor. E com isso, eu vou estar dando uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Né? Então, fica aí, então, um recadinho, né, dessas síndromes geriátricas, né, tão importantes e que são passíveis, sim, de rastreio, de diagnóstico, de tratamento difícil, muito difícil, mas importantíssimos. Importantíssimos.